Só a misericórdia do Senhor para nos salvar, amém? A vocação de Jeremias, iniciando o estudo do livro, né? Jeremias 1, de 1 a 2, diz sobre a vocação de Jeremias, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, né? Na terra de Benjamim. Então, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, né? Josias era filho de Amon e rei de Judá. E aí no 13º ano do seu reinado, veio essa palavra, né? E no 4 ao 10 ele diz aqui: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta das nações. Interessante que muitas pessoas pegam isso aqui para falar, né? Para dar uma palavra de fé para as pessoas, né? E acaba sendo, né, um fortificante, mas tem que tomar muito cuidado, porque essas palavras aqui foram ditas, né, a Jeremias. Então, eu já peguei pessoas, né, que se decepcionaram com o Senhor porque tiveram a palavra dessa, né, dita aos seus filhos, e depois o filho às vezes se perdeu, né, no mundo das drogas, foi morto, e a pessoa levantou umas questões, né, no sentido de que por que, né, veio essas palavras e depois aconteceu isso. Então, tem muitas pessoas que se levantam, né, dizendo que está falando, né, a palavra direto do Senhor, e pega a Bíblia e lê isso aqui, e as pessoas às vezes não têm entendimento, né, e ela acha que está Deus falando por filho dela, né. A gente tem que tomar muito cuidado, né, muita responsabilidade na hora de passar as coisas. Muita gente dizendo que está falando em nome do Senhor, mas a gente nunca sabe, né. Então, não que o Senhor não fale, né, mas tem que tomar muito cuidado, porque na história aqui a gente vê que em poucas vezes o Senhor mesmo, Ele mesmo se pronunciou diretamente com o homem, né? Então, ainda continua dizendo, então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, né? Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me diz: eis que ponho na sua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre o reino, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares, né? A visão da vara da amendoeira, em Jeremias capítulo 1, né, ainda no versículo 11 ao 12, né, onde diz: veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois que velo sobre as minhas palavras para cumprir. A visão da panela de fogo, né? Aqui ainda no capítulo 1, do versículo 13 ao 16, ele diz: outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela de fogo, cuja boca é inclinada do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada reino porá o seu trono, à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores dessas as minhas sentenças, por causa de todas as malícias deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a Deus estranho, e adoraram as obras das suas próprias mãos. De 18 ao 19 ele ainda diz: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O amor de Deus e a rebeldia do povo. Jeremias 2, né, continua dizendo: olha,
A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, cidade no qual ele citava aqui antes, né? Dizendo: lembro-me de ti, assim diz o Senhor, né? Da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como seguia no deserto, numa terra em que se não gemia o povo de Israel, né? Não gemia. Como seguia o deserto, numa terra que não semeia. Aí diz aqui, numa terra que não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias das colheitas, todos os que devoraram se fazia culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Fui até o 3 aqui, continuando no 4, né? Ele ainda fala ainda: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e toda a família da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. No 7 e no 8 ainda diz: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós contaminaste, e das minhas heranças fizeste abominações. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. E aí nós temos as perfídias, né? Sem exemplos, em Jeremias 2, 9, que diz: portanto ainda pleiteirei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. No 11 diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. No 17 ao 19 ele ainda diz: acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beber água do Nilo, ou indo à Síria para beber água do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabeis, pois, e vê que mal é quão amargo deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então a gente vê agora, por exemplo, Israel, que adorou a Baal, né, em Jeremias 2, 22, que diz: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoas potássio, continua a mácula da sua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. No 27 ao 30 ele diz: que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois não me viram as costas e não o rosto, mas eu, vindo a angústia, dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eis que eles se levantam e podem livrar você no tempo da angústia? Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contentes comigo, todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor? Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. No 32 ainda diz: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. A clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo, em Jeremias 3, de 1 a 2, diz: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso a toda aquela terra? Ora, tu te prostituís com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudo e vê onde não te prostituíste.
Nos caminhos te assentavas à espera deles com o ar árido do deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com as tuas malícias. Então a gente vê aqui, inclusive do 6 ao 12, né, ele dizendo: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez pérfido a Israel. Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso das suas prostituições, poluíram ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me, ó Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então, nós vemos aqui, né, que tanto Judá como Jerusalém, né, se voltou, se desviou do Senhor. Por isso, né, o estudo de Isaías que nós terminamos, nós vimos, né, por isso que Jerusalém, né, Judá ficou, né, foi exilada na Babilônia, né, seu povo, e depois precisou de ser restaurado. O povo é exortado, né, a arrepender em Jeremias 3:14, que diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. No 17, ele ainda diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naquele dia andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. No 21 ao 22 diz ainda: nos lugares altos se ouviu uma voz, prantos e súplicas dos filhos de Israel, por quanto perverteram o teu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Né? No capítulo 4 ainda diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. E ainda vem, né, a profecia de que vem do norte, né, o mal. No capítulo 4 de Jeremias, versículo 6 diz: arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. No 12, vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. No 22 ao 27, fecha dizendo: deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la, sem forma e vazia, para o céu e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros se estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém a não consumirei de todo. Então, esse início do estudo do livro de Jeremias, né, é em decorrência, né, na sequência do livro de Isaías que nós estávamos estudando também,
e sempre mostrando, né, as profecias do que aconteceriam, tanto com Judá como Jerusalém, e aqui, né, além dessas profecias, Jeremias mostrando o que aconteceria e por que aconteceria, né, e sempre porque o povo, né, se esqueceu, se afastam, né, do Senhor. E aí todo o mal vem desde que nós não temos o Senhor sobre nós. Porque os dias são maus, só a misericórdia dele para nos mantermos em paz. Amém?